Pessoal, bom dia, Paz Senhor, terça-feira abençoada para vocês, hoje dia 25 de novembro do ano de 2025. Que essa palavra seja a resposta do Senhor, pela misericórdia dele ao seu coração. Peço o seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, botãozinho branquinho assinar, os irmãos participarão do clube de membros, e aqui em cima, quem desejar sentir no seu coração abençoar esse ministério, as informações para semear nesse ministério. A palavra fala lá em Oséias: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, Ele fez a ferida e Ele curará, Ele sarará. E é claro que a história de Oséias é uma história muito pesada até, né? Uma história muito triste. Eu não consigo ver de uma outra forma, embora o final seja um final feliz, um final de bênçãos, um final de restauração. Oséias foi um profeta que ele vivia a mesma situação que Deus vivia, né? Uma situação de adultério, não da parte dele, mas da parte da sua esposa. E havia ali um paralelo, né, entre a história de Oséias e a história do Senhor. Oséias com a sua esposa Gomer, que traía ele, que se relacionava com outros homens, e o Senhor com Israel, que traía o Senhor com outros deuses, falsos deuses, ídolos, né? Então é um paralelo. Deus usa essa história toda que estava acontecendo na vida de Oséias, e ele ali começa a trazer palavras em cima disso, profecias, né? Juízos, sentenças. E é claro que tudo estava debaixo da soberania de Deus, né? E o caso de Oséias é isso, mostra o quanto que Deus ele permite sim que algumas coisas venham a acontecer na nossa vida, mas Deus ele estabelece limites. Por mais que os limites não pareçam existir, e às vezes a gente olha e a gente fala: meu Deus, como que isso está acontecendo, né? Parece que extrapolou todos os limites. Existem limites. No texto de Oséias, o Senhor fala que cercaria o caminho do povo de Israel e que cercaria o caminho da esposa de Oséias com cerca de espinhos, com sebe, e de forma que ela não conseguiria, Israel também não conseguiria ir muito longe. Chega um momento que o Senhor fala que Ele retiraria o provento, a provisão, os recursos. Então, todas as formas que Deus tinha de gerar, poderia lhe gerar, né, dificuldades para poder impedir o estabelecimento definitivo do pecado, né? Deus ele estava fazendo. Por mais que parecesse que realmente era algo que não tinha como voltar atrás, né? Você olha, a mulher de Oséias foi embora de casa, ficou grávida de outros, teve filhos e provavelmente os filhos não eram de Oséias, virou prostituta, virou escrava, virou sacerdotisa de Baal. Uma vida pesada, né? Uma decadência, uma queda muito profunda, né, que ela viveu ali. Mas Deus restaurou. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, no seu plano, no seu projeto, que vai além da nossa compreensão, Ele restaurou. Agora, o ponto central aqui para nós, nessa manhã de terça-feira, é o texto que eu falei no início. Vinde, tornemos ao Senhor. O convite do Senhor, né, é um convite que Deus faz para nós. Porque quando a ferida vem, quando a destruição vem, quando as coisas dão muito errado, há uma possibilidade de reparo em Deus. Agora, é um convite. Deus está te chamando, minha irmã, meu irmão, a viver essa experiência, a viver essa entrega, a viver essa busca. Eu sei que muitos irmãos aqui estão vivendo busca, né, por áreas da sua vida que estão devastadas, não só vida sentimental, casamento, família, mas vida profissional, vida financeira, né, vida, saúde física, né? E toda a possibilidade de mudança está em retornarmos ao Senhor. E Alan, eu não saí da presença, eu continuo como vinde, tornemos ao Senhor. Todos os dias nós temos que tornar ao Senhor. Todos os dias nós temos que retornar à presença dele. Porque todos os dias, embora a cada manhã as misericórdias de Deus se renovem, né? A cada manhã nós amanhecemos, acordamos. Por isso precisamos da misericórdia toda manhã. Amanhecemos e acordamos na nossa condição de pecadores. Se nada fizermos, estamos nos distanciando de Deus, né? Como se a gente tivesse uma escada do shopping, aquela escada rolante, só que uma que desce, né? Se você não fizer nada, ficar parado, você está descendo, você está saindo da posição.
você está perdendo a sua intimidade, a sua comunhão. E é assim conosco. Então, o convite do Senhor é esse. Nessa terça-feira, vinde, tornemos ao Senhor. Só o Senhor pode trazer cura à sua dor. Só o Senhor pode trazer alegria à sua e retirar a sua tristeza. Só o Senhor pode transformar um cenário que a gente olha e humanamente parece impossível. A situação de Oséias era essa. A situação de Oséias era uma situação onde não havia possibilidade humana. Não havia o que ele pudesse fazer, o que ele pudesse falar. Necessitava exclusivamente de uma intervenção divina. E eu sei que muitos irmãos aqui estão ouvindo, que estão vendo essa mensagem, estão aqui ouvindo essa palavra, estão precisando exatamente disso. Uma intervenção divina, uma ação de Deus pontual que vai reverter um cenário que humanamente não pode ser mudado. E a boa notícia disso tudo, meu irmão, minha irmã, é que Deus ele é fera nisso, ele é especialista nisso. Essa é a área de atuação de Deus, esse é o prato da casa, é operar milagres, é fazer aquilo que o homem diz, não tem como, e Deus vai lá e faz. Agora há um convite. Vinde e tornemos ao Senhor. Não existe milagre longe de Deus. Não existe. Não existe. Todos aqueles que viveram milagres no ministério de Jesus, todos eles, tiveram o vinde e tornemos ao Senhor. Foram até Jesus, Jesus foi até eles viveram uma experiência. Eles mandaram chamar Jesus, eles pediram uma palavra, eles pediram que tocasse. Aquele que não saiu da sua casa, que não fez chegar a Jesus a sua condição, ou que não foi até Jesus com a sua dor, esse não viveu o milagre. Eu penso que quantos que estavam ali talvez em Cafarnaum, na Judéia, na Galileia, em Decápolis, e não foram curados, e não viveram um milagre, porque não se achegaram ao Senhor. E quantos se achegaram ainda que no pior momento de suas vidas, como a mulher do fluxo de sangue, sangrando, sem força, sem condições, mas se esforçou, mas buscou e viveu um milagre. Eu sei que é difícil orar nesse momento que você está. Eu sei que é difícil buscar nesse momento que você está vivendo. Mas há um convite da parte do Senhor. Há um caminho de volta. Há um caminho de cura. Há um caminho de reparo, de restauração. Feche os teus olhos nesse momento. Vamos fazer uma rápida intercessão, pedindo ao Senhor uma bênção. Senhor Deus, estenda as tuas mãos de poder. Abençoa a vida dos teus filhos e filhas. Opera desde a tua eternidade. Senhor, que seja o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas para nos abençoar, nos dar acesso à tua presença, para, Senhor, reverter cenários, para abrir portas, para restaurar famílias. Visita, Senhor, o coração, abençoa cada lar, cada servo e serva do Senhor nessa manhã de terça. Pois a ti suplicamos o teu agir, a tua intervenção, a tua operação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe nesse dia. Pai, Senhor.